lá, queridos. Aleluia. Deus é bom. Que bênção estar aqui com vocês hoje. E sabe o que eu esqueci? Vê se acha meu óculos aí. É só abrir um negocinho rosa. É assim, não é só abrir, né? Porque minha bolsa... Não. É outro negocinho rosa de óculos. Esse, boa. Minha bolsa, gente, caiu ali para eu achar depois. Obrigada. Eu, hoje cedo, tinha perdido meu óculos. Falei, Jesus, como é que eu vou pregar sem óculos? Não consigo ler a Bíblia, não consigo ler nada sem óculos mais. Senhor, que bom, vocês são fiéis. 12 dias buscando ao Senhor, recebendo palavras proféticas. E hoje eu creio que Deus realmente vai fechar um tempo de busca, como se fosse um selo na sua vida. Hoje é dia de selar tudo que vocês receberam esses dias. O culto, vocês tiveram o culto da virada também? Virada, aí já Santa Ceia, já começou, já o mover do Espírito Santo. E hoje é um dia de selo, de se fechar, de se estabelecer aquilo que Deus falou com a gente. Amém, queridos? Antes de eu começar a pregar, vamos despertar. Se alguém tiver meio mole aí, cansado, essa chuvinha caindo no telhado, dá uma preguicinha, vamos chacoalhar tudo quanto é preguiça que possa ter aqui. Eu não sei as palavras que vocês receberam durante esses dias, mas eu sei que foram homens e mulheres de Deus que subiram nesse altar e vieram aqui com uma palavra profética para essa igreja. Mas eu falava isso para as pessoas da nossa igreja no domingo, que tudo aquilo que Deus começa a mover na igreja, Ele quer mover na casa da família daquele lugar. Você entendeu o que eu falei? Amém. Se Deus traz prosperidade para a igreja, Ele traz prosperidade para as famílias que fazem parte. Aquilo que Deus faz no templo, Ele vem como se fosse uma água que escorresse, uma unção que escorresse, é a unção que vem da igreja. Toda palavra profética, profetizada para a igreja, é para a sua família e para a sua casa. É para todos aqueles que fazem parte desse rebanho, que fazem parte dessa família. Então, cada palavra que você recebeu aqui, o Senhor está derramando sobre a sua casa, a sua família. E é o nosso posicionamento, é a nossa decisão, irmãos. Crer e caminhar para conquistar. Ou ficar ouvindo e falando... Legal, que bom, né? Para mim nada acontece mesmo, eu vou ficar no meu lugar. Não! Nós recebemos a palavra de Deus, nós recebemos a promessa, junto com a promessa vem a estratégia, vem já o Deus falar, olha, faz desse jeito, faz daquele, faz desse jeito. Aí vem a ação para a conquista. Você pega a estratégia e executa para que você receba a promessa que Deus tem. E você vai chegar no final do ano e vai poder declarar no final do ano: realmente 2022 foi melhor que 2021. Realmente 2022 foi um ano de multiplicação na minha vida. Multipliquei meus discípulos, minhas células, mas também as bênçãos foram multiplicadas sobre o meu lar, sobre a minha vida. A palavra que Deus trouxe para mim essa noite, para falar para você: não retenha o rio de Deus. E nós vamos estudar sobre isso agora. Vamos orar para Deus falar com a gente? Para a gente abrir o coração? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito venha falar à Tua igreja, Senhor.
Que o Teu Espírito se revele a nós de uma forma sobrenatural. Nos mostre, Pai, aquilo que somos incapazes de ver aos olhos naturais, mas que seja o Teu próprio Espírito se revelando ao nosso espírito e nos trazendo algo diferente, Senhor. Uma maneira diferente de andar contigo, de nos relacionar contigo. Que esse ano, Pai, seja tudo diferente, para que os resultados sejam aqueles que nós nunca experimentamos na nossa vida. Que esse ano, Senhor, possamos andar totalmente dirigidos pelo Teu Espírito. Que possamos andar, ó Deus, nas estratégias que o Senhor tem dado. Que possamos andar, ó Deus, na força do Teu poder e no gozo do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar a ler com vocês João 5, 2 ao 4, que conta a história do tanque de Betesda. Diz ali, eu vou ler na minha versão aqui. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Vamos começar falando sobre o tanque. Hoje nós vamos ver a diferença do tanque, do poço e do rio. O tanque de Betesda era um lugar de milagre. Quando a gente vai para Israel, a gente vê lá o poço de Betesda. Onde que é? Mas eu queria que você começasse a imaginar o que acontece quando a água de Deus, e a água fala do Espírito de Deus, ela está num tanque. O tanque é aquele muro colocado ao redor. Se coloca um muro ao redor, veio a água, vamos guardar essa água, olha que poderosa essa água, vamos ficar guardando essa água aqui nesse tanque. O que acontecia, irmãos? Nada. Como não? Havia cura ali, irmãos. Havia um monte de enfermos, pessoas necessitadas, esperando um momento que aquela água represada fosse mexida por um agente do céu. E na hora que aquela água dava uma mexidinha de um agente do céu, só o primeiro que entrava que era curado. Começou a entender onde eu quero chegar? Amém. Agora nós vamos passar para outra passagem. Vamos voltar aí em João 4. João 4 fala do poço e do rio. João 4, 7 ao 10. Diz assim: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Vamos lá para o 13 e o 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui nós encontramos com mais água. Falando de mais água. A primeira água fala de um poço, que ela tirava e saciava a sede das pessoas. Jesus, olhando para aquela mulher, ele faz um paralelo com águas. E a gente está tendo que entender esse paralelo que Jesus faz ali. Jesus pede: me dá uma água aí.
Ela estranhou, né? Vocês conhecem já a história. Falou: como é que você pede para mim? Eu sou uma mulher samaritana. Mas Jesus não queria pedir, ele queria revelar algo para ela a partir daquilo. Ela ia no poço, tinha que carregar. O poço, eu não sou uma expert em poço. Alguém aqui conhece bem de poço, gente? Aí você pode me ajudar, né? Senão qualquer coisa que eu falar você vai acreditar, então tá bom. Aí tá tudo ok também. Mas assim, a gente lá na chácara tem um poço. E eu sei, pelo que eu escutei o homem que faz o furo para chegar até o poço lá. O poço é uma água já diferente do tanque. O tanque é uma água que se colocou ali e ficou uma água represada. O poço é uma água que ela tem uma certa nascente. Tem poços que estão perto de nascentes de águas. Então aquela nascente vem e você tira a água e nasce. O poço que eu sei lá da chácara, pelo menos que a gente tem, é uma água que vem da chuva. E quando a terra é molhada, aquela água vai entrando no poço, então eles podem tirar. Então vamos pensar que o poço já é um pouco melhor que o tanque, porque é uma água corrente, é alguma coisa que vem. Mas daqui a pouco eu vou falar para você o que significa o tanque, o poço e o rio. Quero só que você vá acompanhando e aonde Deus quer chegar e qual a palavra que Deus quer trazer para essa igreja hoje, para o mês de dezembro. E na verdade é para o ano inteiro, mas para chegar a dezembro está no fogo total, né? O poço ele se renova assim, mas ele é mais lento, ele vem de outros lugares aquela água e ele sacia a sede. Só. Aí Jesus falando para essa mulher, ele começa a falar para ela de um rio a fluir sem parar. Olha, ali a gente vê no capítulo 14, no versículo, 14: aquele porém que beber a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Quer dizer, ele automaticamente vai ser saciado todo dia. Ele não vai ter que ser saciado por uma água. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A gente aqui está falando de um rio que ele tem a nascente no trono de Deus, e ele vai passando, e ele vai para jorrar, ele vai jorrar nos lugares, é aquele rio que a gente vê em Ezequiel 47, oh aleluia. Jesus estava falando que ele quer colocar em nós esse rio, um rio que ele parte do Espírito Santo de Deus, e através do nosso espírito ele cria vida, e por onde quer que a gente passe, esse rio vai jorrando, vai jorrando, vai jorrando. E lá em Ezequiel 47, no versículo 9, que fala que por onde esse rio passa, ele traz vida, ele traz vida. Irmãos, o que acontece é que muitas vezes nós estamos represando os rios de Deus. Nós sabemos que essas águas do Senhor falam do Espírito Santo em nós. Presta atenção, irmão, sobre isso, porque muito do que nós não alcançamos, muito dos milagres que não vemos, muito das pessoas que ao olhar para nós não se convertem, muito dos necessitados que passam ao nosso redor, eles continuam com os mesmos problemas, porque nós estamos colocando o rio de Deus em tanques. Muitos de nós não percebemos que nós estamos pegando esse poder, essa excelência
riqueza do céu e colocando no tanque de Betesda. Existe água lá. Existe uma água com poder de cura. Está lá. Só que os enfermos estão todos ao redor, continuando enfermos. Aí de vez em quando a gente vem numa semana como essa de poder, o anjo passou e deu uma mexida, aí algum milagre flui da nossa vida. Ai, fala. Ai. Nós não somos aqueles que foram criados para represar o rio de Deus, para colocar as águas de Deus num tanque e falar: ai, o Espírito Santo me visitou. Queridos, como que acontece o represar o rio de Deus? A primeira coisa que acontece quando nós colocamos os tijolinhos bem bonitinhos ao redor do derramar do Espírito Santo, porque eu tenho tanto cuidado com as coisas do Espírito, eu tenho tanto cuidado que eu guardo elas. Sabe como que a gente guarda o derramar do Espírito? A primeira coisa, que é o que mais acontece, quando nós começamos a colocar, a estipular a forma do Espírito Santo agir. Olha, um dia eu orei assim para a irmã estava doente, eu fui e orei assim: em nome de Jesus, agora eu ordeno que um anjo do Senhor venha e te cure. E aí ela foi curada com uma oração assim. Aí eu represo, porque naquele momento o Espírito Santo mandou eu orar daquele jeito, e falo que todo mundo tem que orar desse jeito. Às vezes a gente não dá liberdade para o Espírito Santo, a gente começa a ficar religioso, irmão. A gente começa a colocar formas. Ah, não, pastor, olha, eu não gostei daquele pastor que veio aqui outro dia, porque Deus não age daquela forma. Hã? Você tem agora alguma coisa lá do céu que Deus te dá satisfação do jeito que Ele faz, que Ele não faz? Teve época que Deus dava dente de ouro. Ai, Deus, pra que Deus vai dar dente de ouro? Não sei pra quê, mas que era legal, era. E eu bem que eu queria não ganhei nenhum, mas teve gente na minha igreja que ganhou. Teve gente por aqui que ganhou dente de ouro? Na minha teve. Tem gente, eu já vi aquele pastor Clay Nash pregar, e ele estava na minha frente. Você estava o dia que o Clay Nash estava lá na igreja? Você chegou aí? Uma conferência com o pastor Dom? O cara começava a suar coisinha de ouro. Eu vi. Você viu, né, Luciano? Ai, pra que o Espírito Santo vai fazer isso? Não é da nossa conta, pra quê? Porque Ele é bom, porque Ele gosta de dar coisa nova pra gente. Ai, pra que cair na unção? E por que não? Então, algumas coisas que a gente começa a querer colocar cerca para a forma de Deus agir. Porque a minha incredulidade não permite ver que meu Deus é criativo. Aleluia. Ele criou o mundo, Ele criou todos os animais, todas as plantas, e cada vez que eu vejo a diversidade, eu falo: Senhor, o Senhor realmente é criativo mesmo. E por que Deus não pode ser criativo na forma de agir, irmãos? E olha, 2022 é um ano para você conhecer novas formas de Deus agir na sua vida e através da sua vida. Glória a Deus. Ah, eu não tenho dom de cura. Ué, você não teve até hoje, mas quem falou que Deus não pode te dar amanhã? São essas coisas que nós começamos a represar o rio de Deus, a começar a colocar o rio de Deus numa forminha, e o Espírito Santo está lá olhando para você e falando: eu te chamei para agir, eu te chamei para tocar pessoas,
assim: ai Senhor, mas eu acho que não é desse jeito. Ai Senhor, eu só vou o dia que o Senhor fizer tal coisa na minha vida. Ai, eu só vou abençoar o dia. Irmãos, eu já ouvi pessoa falando: ai, como eu estou nessa fase, desempregado, vou orar para alguém arrumar emprego. Gente, cansei de ver gente passando o maior perrengue financeiro, porque estava passando um tempo que Deus estava provando a fé dele, provando algumas coisas, fazendo crescer, que ele orava por pessoas e pessoas arrumavam emprego e ele não. E pessoas, porque Deus não está dentro de um tanque. Não é do jeito que a gente quer. Deus tem formas muito diferentes de agir. A única coisa que Deus não muda é sobre a santidade, viu, gente? Santidade é santidade, pecado é pecado, vida com Deus é vida com Deus. Isso não está nessa que eu estou falando, não. Eu estou falando do mover, do rio de Deus, do agir de Deus, do Deus que Ele não quer os coxos, os enfermos, Ele não quer os oprimidos do lado de fora do tanque, esperando o momento que você seja tocado pelo Espírito. Deus quer que a igreja dele, que o filho dele seja o rio, que aonde vê o necessitado, ele passa como um rio, ele passa como um rio trazendo vida. Ele não fica esperando. Às vezes a pessoa fica lá, uma coisa que represa o rio de Deus também. Se quer oração, que venha pedir. O santo, o intocável, se quiser o meu toque, ao invés da pessoa ir e começar a orar. Gente, a gente não sabe o que Deus quer fazer na vida de cada pessoa. A gente nem tem noção do que Deus quer fazer através da nossa vida. Mas uma coisa eu sei: o meu Deus, que eu conheço pela palavra e por andar com Ele, Ele ama usar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele ama usar os débeis desse mundo, quer dizer, aquele que se acha tão pequeno, tão insignificante, e Ele usa exatamente esse para falar: é o meu poder que está agindo na vida da pessoa. Então não tem problema se você é pequeno, se você se sente insignificante, às vezes você se sente invisível. Se você tem problemas, se você enfrenta dificuldades, se o rio de Deus flui na tua vida, ele não pode ficar parado num tanque. Ele não pode ficar represado num tanque. Ele não pode estar ali. Uma outra coisa que segura as águas de Deus é quando a gente fica com água velha, a gente não recebe o novo de Deus. O que é o tanque? O tanque é exatamente uma água que foi colocada lá um dia e lá ficou. O que muda é se chove, alguém entra e cai água para fora. Deus o livre, mas alguém faz o número 1 lá dentro. Muda a água, mas a água está parada. Muda a cor da água também, né? Mas a água está lá, parada. Você às vezes teve seu encontro com Deus. Ali você foi cheio do Espírito Santo. Você já teve situações, encontros, onde você recebeu tanto do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a fazer algo na tua vida, e você achou que aquilo já bastava. Aí teve um dia que na sua célula, você começou a multiplicar na sua célula, o Espírito Santo começou a te usar, e de repente você parou de buscar o novo do Espírito Santo, achando que já estava abastecido. O tanque é isso. Quem olha fala: tem água, para que mais água? Eu estou falando daquelas pessoas que não buscam mais o Senhor, não buscam o novo de Deus.
não buscam esse rio de Deus. Às vezes até chamados antigos que você teve, começou a se esfriar, porque a água está velha, ela está parada. E a água do Senhor é que nem o maná que tinha no deserto. O de hoje não serve para amanhã, irmão. O de hoje não vai servir para amanhã. Amanhã você tem que ter uma nova dose. Amanhã você tem que ter uma nova revelação. Amanhã você tem que ter essa fonte fluindo do rio de Deus. Nós temos que sair e deixar de ser tanques. Enquanto a igreja são tanques de Betesda, os necessitados que o Senhor nos chamou para resgatar e para levar o reino deles, continuam enfermos, olhando o momento que o tanque resolver mexer as águas. Aí tem o poço. A mulher tinha o poço, a mulher samaritana, que matava a sede. Mas o poço, eu coloco como uma representação do poço. São as águas novas que brotam de alguma nascente ou manam por causa das chuvas. É uma porção a conta-gota. E sabe qual é o pior? A água do poço é aquela porção do Espírito que a gente não recebe direto de Deus. Essa água do poço não vem direto, não é um rio, não é uma nascente que vem direto nele. Ele passa pela terra, passa pela chuva, passa por algum lugar para chegar ali. São pessoas que elas matam sua sede vindo do domingo no culto, ouvindo a palavra. É uma bênção, é para fazer isso, mas só mata a sua sede. Ela não serve para matar a sede dos outros. E é temporária. É aquele que acha que se ouvir uma pregação do outro na internet, ouvindo o pastor, indo na célula, tá bom, né? Ai, tá bom. Essa pessoa, ela tá vivendo para matar a sua própria sede e de vez em quando oferecer um copinho para alguém também. Mata a sede dela na hora, mas não resolve nada, não muda nada, não transforma nada. E irmãos, 2022 você está sendo chamado. Quando a gente fala de multiplicação aqui, isso significa que você é chamado para mudar tudo que está ao teu redor. Para você é chamado para realmente a sua vida ser um rio caudaloso que vai passando e vai trazendo vida, e vai trazendo saúde, e vai mudando circunstâncias, e vai mudando coisas que todo mundo dizia que era impossível mudar. Amém. Essa é a tua vida, é o que Deus quer fazer através de você. Não vou falar que a resposta de Deus não é do jeito que a gente quer, mas uma coisa eu sei: quando o rio de Deus está na gente, quando esse rio ele está sendo o tempo inteiro vindo sobre nós, há um fluir do Senhor sobre as nossas vidas. Lá em Ezequiel 47, vamos abrir lá. Eu gosto muito quando diz aqui no começo. Peraí, deixa eu ver. No versículo 1: depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. O rio de Deus, prometido por Jesus. E depois ele vai falar de novo do rio dele, lá no capítulo 7. Aqueles que creem em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Ele está falando desse rio que Ezequiel profetizava. E quando fala que esse rio parte do templo, gente, o templo, primeiro era o templo de Moisés, depois Jesus foi o templo, que ele falou: derrubai esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Ele falava do próprio corpo como templo de Deus, e depois ele trouxe esse templo sendo a igreja. E esse templo fala
do céu, da santidade que sai do próprio Deus para nós. É um rio que não passa por intermédio de outras pessoas. É um rio que parte de Deus para a nossa vida. E eu sei que eu estou vendo alguns olhares com uma interrogação, perguntando, e como faz isso? Calma, a gente chega lá. Mas o rio que Deus quer dar para você não é o que você vai receber pela internet. Sabe qual é a diferença? A pessoa que tem o rio de Deus, quando ela chega na igreja no domingo para receber a palavra, ou no culto que tiver, ela está tão cheia que aquele rio que sai de Deus, ele vai junto com o rio que está nela, e aquela palavra tem um poder extraordinário. A pessoa que vem com um poço, vem o rio e cai umas gotas dentro do poço. Aí alcançou. A pessoa que tem um tanque, o rio passa, e às vezes tem uma gotinha que vai lá e agita as águas. Deu para entender? Você tem um tanque, um poço ou um rio que flui do teu espírito? O que você quer ter? Gente, falar a verdade para você, a vida cristã sem o rio de Deus, eu acho que deve ser muito chato, muito sem graça. Vem na igreja, a vida é duro ser crente, é duro para quem não tem esse rio fluindo na sua vida. Eu não estou dizendo que todas as coisas são fáceis. Vocês sabem a luta que eu passei no ano passado, que eu relato um pouco naquele livro que eu escrevi. Mas sabe uma coisa? Eu tinha um rio fluindo dentro de mim. E esse rio, no dia da minha maior dor, falou para mim assim: seja grata. Agradeça por tudo que você viveu esse tempo, o amor da sua vida. Porque muita gente vive a vida inteira sem viver o que você viveu. E essa gratidão, esse louvor, fez eu não cair, eu estar de pé até hoje. Então não quer dizer que ser duro não é você, a nossa vida é um mar de rosas, é tudo flores. Não, irmãos, não é tudo flores. Mas tem uma coisa, tem um rio que flui em você. E mesmo no meio da tua dor, aquele poder que existe em você, ele continua trazendo vida ao redor. Você sabe que quando o meu esposo morreu, ele morreu numa sexta-noite. Na verdade tem toda uma história, eu nem lembro se eu relato isso com detalhes no livro, porque é uma coisa minha com Deus, mas eu creio que ele morreu na verdade na quarta-feira. Deus só manteve ele ligado a aparelhos ali por causa de um pedido que eu fiz ao Senhor. E ele morreu, foi enterrado no sábado. No domingo nós estávamos ainda lá no interior. Passou. Na outra semana, eu no meu luto, pensei, vou pôr alguém para fazer o culto. Deus falou para mim assim: filha, aquela igreja está órfã de pai, você vai deixar eles órfãos de mãe também? E eu no outro domingo eu estava pregando e consolando a igreja, porque de mim flui um rio. Eu não ando em tanque, eu não ando com poço, eu ando com rio. É um rio que te fortalece, é um rio que te dá força, que te dá alegria, é um rio que faz com que sua vida tenha graça, é um rio que faz com que sejam diferentes. Olha o versículo 9 de Ezequiel 47. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. Haverá muitíssimo peixe. Falei de multiplicação aqui? Vamos falar comigo. Haverá muitíssimo peixe. Aleluia. Onde quer que passe esse rio. E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as águas do mar, e tudo viverá por onde quer que esse rio passe. Aleluia! Quem é esse rio? É o Espírito Santo fluindo de
o Espírito vinha e agia através de Jesus. Quando Jesus subiu ao céu, o Espírito vem e age através da igreja. A água que sai do limiar do templo, ele precisa de um corpo para ser agente desse fluir desse rio. Ele não flui sozinho sem o povo de Deus. Ele não flui se o povo de Deus não permitir que ele flua. Amém? Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. E a palavra que Deus tem para essa igreja: rios de águas. Aleluia. O fluir do céu. Antes deixa eu falar uma coisa para você, vindo para nós. Sabe como a gente vive esse fluir? Vou te ensinar agora. Como que a gente vive esse fluir? Adoração. Mas não é adoração assim. Eu adoro, viu pastor? Viu pastor? Eu adoro a Deus. Eu gosto de Jesus. Adoração é você ter ambientes de adoração o máximo de tempo possível. Músicas de adoração, palavras de adoração. A adoração é uma ação de declarar a grandeza e o poder de Deus. E quando você entra, as pessoas que estão acostumadas a adorar, tem um momento que é bem difícil da gente chegar, não é simples não, que é o momento em que teu espírito, tua alma e teu corpo são tão tomadas por aquela adoração, que você entra numa quietude de contemplação da santidade de Deus. Que seja teu alvo chegar nesse lugar. Mas a adoração é aquele que tem tempo para adorar e bendizer a Deus. Sabe, queridos, no seu carro, música de adoração. O momento que você pode estar ali adorando, declarando a grandeza de Deus, orando em línguas estranhas. Se você não ora em línguas estranhas, que seja teu alvo esse ano, ser batizado com o Espírito Santo, à medida que você vai orando em línguas estranhas, que você vai orando, aquele Espírito vai enchendo a tua vida e te revelando mistérios que você não sabe. Às vezes, eu já conheci uma pessoa, há muito tempo atrás, que era uma pessoa assim, uma crente, fiel, era assim um poço. Era boazinha, fiel. E ela falava, eu não sei porque eu tenho esse problema. E nem era tanto assim, não. Ela tinha uma vida até abençoada, em vários aspectos. Eu oro tanto, mas às vezes esse orar tanto é só chegar diante de Deus com uma lista de coisa, e isso não traz o rio de Deus, irmão. Eu não estou falando que não é para a gente pedir para o Senhor. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. É para pedir sim. Jesus mesmo deu aquela parábola do juiz incompassível, para você bater sim, para você pedir, é para pedir. Mas aquilo que faz o rio fluir de você, não vai ser esse momento em que você ora pedindo. A gente vai ter um momento com Deus de se humilhar, de pedir perdão. E isso é poderoso diante de Deus, limpar nosso coração. A gente tem um momento sim de colocar os nossos clamores diante de Deus, mas nós precisamos ter com constância o momento de adorá-lo, de orar em línguas, de cantar, de adorar, de você lá. Eu não sei se você já fez isso, gente, eu já fiz. Quando eu estou sozinha, eu fico dançando com Jesus, assim na minha sala, ainda bem que ninguém vê. E você adorar a Deus. Tem uma música linda do Marcos Witt, que eu amo de paixão, e essa música está no CD Sinfonia da Alma, e que eu tenho a impressão que eu estou dançando uma valsa com Jesus.
tão gostoso. Esse momento de você estar, como diria o pastor César, enamorado de Jesus. Às vezes você está lavando uma louça, fazendo alguma coisa na sua casa, mas está ali a adoração, e você fazendo aquele serviço, você está adorando, e você canta alto, aproveita que você é desafinado, porque aquela hora Jesus gosta. Jesus gosta, assim, a gente não gosta muito de desafinado, mas Jesus gosta. Jesus aceita, que nem Jesus é aquele pai, né? Que nem o filho faz aquelas apresentações de criança, que a criança faz tudo errado, e o pai, ai que lindo, graças a Deus, Deus é assim com a gente, né? Ele pode fazer tudo errado, mas aquela hora você pode, porque você está adorando, o teu espírito vai se desligando das coisas desse mundo, e vai se ligando ao Espírito de Deus, à medida que você adora, à medida que você ora em línguas, à medida que você vai deixando os seus pedidos, vai deixando as suas coisas. Tem uma música da Ludmilla Feber, muito antiga, que fala assim: hoje eu não quero pedir nada do Senhor, hoje eu não quero extrair do Senhor nada, hoje eu só quero adorar, hoje eu só quero adorar. Viu? Ele gosta? Mas a maioria do povo não gosta. Então, sabe, essa adoração que vai, é como se nessa hora você abrisse a porta do teu espírito, para que o rio de Deus comece a fluir sobre a sua vida. Não se contente com o que você já recebeu um dia, sabendo que aquilo é suficiente. Você não é um tanque. Se ainda o que está ao teu redor continua do mesmo jeito, é porque você está sendo tanque. Você não pode ser poço, você tem que ser rio de Deus. Rio de Deus. E a palavra de Deus de promessa realmente é essa. Aqui está primeiro em João 7, 37 e 38. Vamos voltar lá em João. Agora Deus quer trazer uma promessa para você, mas também um comprometimento que você tenha com Ele. Um comprometimento que você tenha. Porque aqui no João 7, 37 e 38 diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Primeiro 37, vamos só no final. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, e então fluirão os rios de água viva. Como que nós bebemos a água do Senhor? Adorando, falando em línguas, usando os nossos lábios para bendizer e não amaldiçoar, não murmurar. A murmuração rouba, estanca o rio de Deus. A adoração libera o rio de Deus. E a palavra que eu quero também deixar para vocês aqui é aquela que está também em Isaías 43, que fala do rio no ermo. No versículo 20b e o 21 de Isaías 43. Opa, estou no lugar errado aqui. Diz assim: porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Amém. Irmãos, que você seja uma igreja que adora, que abre as portas para o Senhor, através da adoração, através do falar em línguas. Que você saiba que o rio de Deus tem que fluir cada dia na sua vida, e esse fluir do rio de Deus que vai passar pela sua vida, irmãos, não está vinculado se você está passando um dia difícil, não vai ter rio, o dia bom vai ter rio. Irmão, não tem nada disso.
Não é dessa forma. O rio de Deus, que trouxe muita salvação e conversão na vida de Estevão, ele estava sendo apedrejado e vendo os céus abertos e o Senhor o esperando. Não era um dia bom, mas ele continuava sendo o rio de Deus. O rio de Deus é todo dia, no dia bom e no dia mau. O rio de Deus é para fluir, mas olha o que nós lemos aqui: o rio de Deus é para os adoradores, para aqueles que celebram o nome do Senhor. E hoje eu queria orar e profetizar sobre a sua vida, que hoje, eu nem vou perguntar quem aqui percebeu que anda sendo um baita de um tanque, mas honestamente, dá uma olhada aí se eu não ando sendo tanque. Fala, Senhor. E eu achava o máximo o tanque de Betesda, né? Eu acho que eu trouxe uma nova visão para o tanque de Betesda para você hoje. Você acha que aquilo era que Deus queria, o tanque de Betesda? Tanto que Jesus, quando ele viu o tanque, Jesus foi o rio. Amém. Glória a Deus. Jesus falou assim: ai, deixa eu te pôr no tanque. Foi isso que Jesus falou para o paralítico? Levante e anda. Ele foi o rio. Ele foi o rio. Tem muitas pessoas oprimidas ao seu lado, que estão precisando de um rio de Deus, para uma palavra de esperança, para uma palavra de fé, para pessoas que não cansam de orar, até que vejam o agir de Deus, que não cansam de crer, até ver o agir de Deus. Veja também se você não andava sendo um poço. Ai, vou lá receber a palavra, mas durante a semana era só o poço, que vinha a água de outra pessoa. O Senhor quer que você se abra como um rio. Vamos ficar de pé no nosso lugar. Se você se percebeu como poço, como tanque, agora fala para o Senhor: Senhor, eu quero viver essa promessa e eu quero ser esse rio. Presta atenção na promessa que eu li: eu porei caminhos no deserto e rios no lugar ermo. Quer dizer, aquele que era tanque, aquele que era poço, se eles quiserem, eles vão ser rios. Aqueles que até eram terra seca, que não tinham nem o tanquinho, nem isso, eles podem ser rios, se eles decidirem hoje ser rios. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu libero essa palavra sobre esse povo e sobre essa igreja. Senhor, que aqui comecem a fluir os rios de águas vivas do Senhor, de tal forma, Pai, que a multiplicação seja só uma consequência, porque segundo a Tua palavra, onde quer que esse rio passe, haverá muitos peixes, ó Deus. Por isso agora, ó Deus, levanta aqui vários rios do Senhor, ó Deus, que aonde eles estiverem, as águas do Senhor fluam, Pai, fluam, trazendo vida, trazendo libertação, trazendo salvação, Pai. Que o Teu povo experimente algo novo nesse tempo, um fluir novo do Teu Espírito, ó Deus, um fluir novo do Teu Espírito. Oh, aleluia.